Mas quanto? Ah, que isso, Gui? É o Galvão Bueno? Bem, amigos da Lulu. Vocês reclamaram do meu fone, tá vendo? Da vez passada, o Gui Esse é o fez. pendrive, né, Martin? São dois pendrives, um em cada orelha aqui, para ser efetivo. Eu falei com vocês dessa conferência dos advogados. 22 mil advogados transitando perto de vocês. Cara, gostar muito de advocacia. Cara, um amigo meu lá falando, me mandou mensagem no Instagram. Paulo, você deixou a carteira no hotel, né? Eu falei, cara, a imagem do advogado é muito ruim, cara. Poxa. Cara, mas falando disso, Paulo, pensei muito sobre isso. É, essa, esses dias aqui eu estava tentando assistir um clássico do cinema e lembrei de você. Porque eu cansei de falar que eu não sou da época. Quero só saber que clássico é esse. Não, então, é a saga do Harry Potter, né? Que eu cansei de Ah, dizer que eu não assisti quando eu era, né, mais jovem, porque eu não sou dessa geração, né? Mas eu acho que as pessoas não percebem que é uma coisa boa. E aí pô, eu você não é dessa entendi, cara. geração, Marden, mas o filtro que você tá usando tá te mandando lá para É isso, os entendeu? 20 Eu acho anos, que ó. o filtro parece que eu sou dessa geração aí, embora eu não seja. Mas tá tudo bem, né? Modernidade tá aí pra isso. E aí, cara, no. Você já assistiu, Gui, Harry Potter e Mari? É? Então vocês vão lembrar. Eu acho Eu que sou é dessa no. geração, no caso. Você é nessa geração. Então pronto, cara. Ó, eu acho que é o 3 é o Prisioneiro de Azkaban. Tô errado, não? Sim. E aí a Hermione, Paulo, ela usa um aparelho, né? Que eu acho que você utiliza também, que ela consegue se teletransportar, assim, o É tempo o para ela vira-tempo. é Vira o tempo. vira-tempo, né? É o desejo Cara, de todo mundo, né? eu tava ontem à noite com o Paulo, falei, cara, mas você não tava em Minas há meia hora atrás? Cara? Como é que você tá aqui agora nesse exato momento? Aí eu cheguei a duas conclusões, cara. Pode ser que você venha de uma família de bruxos e você é o nosso bruxo representante aqui do direito tributário brasileiro e que você esteja utilizando esse aparelho, esse dispositivo da Hermione, cara. Porque eu nunca vi alguém estar em vários lugares ao mesmo tempo. Cara, eu vou te falar, Mardim, eu nunca ouvi tanto Data Vênia em tão pouco tempo. É, cara. Meu Deus, foi o maior número de Data Vênias por metro quadrado. Tomara que a gente consiga mudar essa realidade, né? Assim, eu acho que chegará um Cara, momento que Data Vênia, advogado que fala Data Vênia o tempo todo, cara, vai tá fora aí do negócio. com certeza. Galera, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos aí. A gente vai esperar mais um minutinho aqui. Dá tempo de todo mundo ligar o computador e a gente já está iniciando. Pegou o café lá, Gui? Tô brigando com o mudo aqui. É, peguei, já tomei já. Ah, Daqui não. a pouco pega mais. Não, é engraçado. Foram 3 dias de conferência, né? Eu fui só ontem. Mas a cada final do dia tinha um show. Ah, Show assim, é? show de bandas mineiras. Então, cara, eu não sei se o César Menotti e Fabiano tocaram um dia. Enfim, são cantores e bandas mineiras. E ontem parece que foi só para contrariar lá o Alexandre Pires. E eu gosto de só para contrariar. Essa é da minha época, cara. Não tiraria que você curtiu um pagodinho, Paulo. Não, então, a Bia, Entendi agora. você sabe uma coisa que eu adoro fazer em São Paulo? Tem um bar muito bom ali numa travessa da Berrine, que se chama Veríssimo. Cara,
É uma delícia o bar. E todo sábado tem uma feijoada, é um buffet de feijoada, e tem um buffet de Nossa, muito bom. entradas. E tem um torresmo de barriga dessa grossura, que o cara pica na hora, assim, para você. Com limão. Aqui em São Paulo chama limão cravo, né? Em Minas a gente chama de limão capeta. E tem um chorinho ali, um pagodinho. Cara, é uma delícia. Uma delícia. Delícia. E aí E você nesse aproveita para ponto, fazer a performance lá, não? não, cara, eu sou uma fraude em vários aspectos da minha vida. Cantar, tocar. Falta o molejo, Paulo? Cara, eu até que tenho, mas depois que eu fui para Dunas de Itaúnas, lá no, na sua terra, que eu vi que eu sou um Robocop. É, lá o pessoal é profissional, é o profissional do forró. Não, eu achava que eu era um grande dançarino até ir lá. Chegou lá, falei, nossa, cara, eu sou muito estagiário. Acho que temos, né, pessoal? Podemos começar, É, né? vamos começar. Olá, pessoal, bom dia. A gente está começando aqui mais um Let's VAT Talk para falar sobre a PEC 45, as mudanças que ocorreram no Senado, como isso impacta as operações das empresas, como que isso impacta a nossa vida e em diversos setores. A gente vai trazer exemplos. Eu estou aqui com o Marvin, com a Mari, com o Gui, que vocês já conhecem. A gente vai fazer a apresentação de maneira tal que a gente consiga transmitir o que mudou no texto também na vida econômica. E se vocês tiverem perguntas, por favor, joguem no chat que a gente já vai fazendo esse bate-papo, tá? E como vocês já conhecem o Let's VAT Talk, é tudo muito informal, direto. Então, se um comenta em cima do outro, não é porque a gente é sem educação, não. Aliás, a gente até é de vez em quando, mas aqui é deliberado, tá? Então, acho que a gente. Vocês querem se apresentar, pessoal, antes? Dá bom dia aí. As Bom damas dia. primeiro, vai, mano. Bom dia, vamos discutir aí um assunto espinhoso, mas que tem aí, vai impactar todo mundo, ao que tudo indica, vai ser aprovado ainda esse ano, então a gente está correndo aí com inúmeros trabalhos dos nossos clientes, e a ideia é de fato trazer um pouco dos impactos práticos que podem, que cada empresa pode ter. É lógico que a gente não vai esgotar o assunto, até porque são inúmeros setores diferentes, mas a gente vai trazer alguns exemplos aqui. As perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai deixar aqui salvo, a gente entra em contato com a pessoa depois para a gente tentar solucionar aí ao longo dos próximos dias. Agora os mais novos, vai. Aí Os, eu? os- Eu primeiro, então? Ah, você já se apresentou. Só um bom dia aí a todos. Muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês esse momento e nem vou alongar muito, porque hoje o assunto é longo. Vai lá, Marta. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Marden, para quem não me conhece. A ideia aqui é trazer vivência prática para questões de aflição tributária, né? Então, os ânimos e a ansiedade estão na flor da pele. Aí, a agenda da reforma tributária, ela faz parte do dia a dia de toda empresa diligente, assim como vocês. E a ideia aqui é discutir aspectos práticos dessa legislação que a cada dia a gente vê que a gente está chegando ali no ponto final, ali pelo menos, né, de um texto aprovado pelo nosso Congresso. Então, esse que é o objetivo de hoje. Maravilha. Então, vamos lá. Quer subir aí? Já estão Boa. vendo a tela? Estamos sim, Gui. Então, bora. Eu acho que um ponto que foi muito importante nessa mudança no Senado foi a aparição de uma CID. Até então, só dando um passo atrás, uma das premissas da PEC 45 é manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Agora, como nós vamos fazer isso? Porque hoje, como é que funciona?
Lá na Zona Franca, a gente tem uma série de reduções tributárias, praticamente de todos os tributos, tanto os federais e quanto principalmente o ICMS. ICMS é, sem dúvida nenhuma, no estado do Amazonas, quando a gente está falando de Zona Franca de Manaus, a redução é muito relevante. E a partir do momento que esses tributos não vão mais existir, como que fica a atratividade da Zona Franca de Manaus perante as outras regiões do Brasil? E aí, no texto que foi aprovado na Câmara, antes de ter ido para o Senado, essa diferença iria se dar principalmente pelo IS, que aí era uma preocupação de todo o empresariado brasileiro, porque o IS ele é um imposto, por essência, cumulativo, ele causa uma série de distorções no mercado, uma série de ineficiências. Quanto mais longa será a cadeia, pior fica ainda, porque o IS ele gera custo dentro da cadeia empresarial. Não estava claro que o IS incidiria uma vez só, então isso poderia acontecer várias vezes. Por exemplo, olha só o setor de bebida, né? Então a gente tem os insumos, embalagem e etc. Imagina se o IS for incidindo a cada momento da cadeia de produção do setor de bebidas. Então a gente teria, eu acho que os 10 primeiros goles de qualquer bebida seriam tributos, né? Seriam o IS e os impostos, depois que você começaria a sentir o gosto da bebida. Fato é que isso iria, sim, causar uma distorção muito grande no mercado. E aí, um outro ponto seria trazer como elemento de competitividade não apenas criar custo para as outras empresas que não na Zona Franca, mas incentivar aquelas que estão lá. Porque o primeiro elemento de competitividade, ele não é positivo, ele é negativo. É assim, eu vou criar custo para os outros e eu que estou na Zona Franca não vou ter esse custo. Então, esse era o princípio básico. E tinha um segundo que era, eu vou financiar quem está lá de alguma maneira, seja infraestrutura. Essa parte não estava clara. Isso iria ser determinado na lei complementar. E aí agora, depois que a PEC foi aprovada, o texto foi aprovado no Senado, foi aprovado com algumas alterações. E uma delas, que é muito relevante, o IS não vai funcionar para esse propósito, mas nós vamos criar uma CID que vai funcionar a esse propósito. Só porque a CID, ela não, em tese, pelo menos foi isso que a gente percebeu das discussões que ocorreram no Senado, isso também a gente está vendo no relatório do relator lá no Senado, que a CID ela vai funcionar como um ponto de competitividade negativa, quer dizer, ela vai criar custo para quem não está na Zona Franca, tá? Isso é muito relevante a gente pensar, mas deu mais ênfase aos outros incentivos para quem está lá. Como vão funcionar esses outros incentivos? Não sabemos. O que a gente escuta acompanhando as discussões ali é que haverá o financiamento de alguma forma dos empreendimentos que estão ali, seja infraestrutura, e aí tem uma abertura que pode ou não acontecer, porque a gente ouviu de pessoas muito próximas de até um financiamento do pagamento de tributo, que no fundo é um benefício fiscal. Porque os benefícios que a gente tem no Brasil, eles têm natureza fiscal, financeira, a gente tem um monte de estado que dá o financiamento do pagamento do ICMS, né? E pelo que está hoje na PEC, logicamente que isso vai ser regulado por lei complementar, isso está aberto. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Tá? Vão para o próximo slide. E esse ponto, gente, da neutralidade, ontem eu estava dando uma palestra lá em Belo Horizonte, na Conferência Nacional da OAB, e o painel que me antecedeu tinha uma procuradora Lana, da PGFN, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E ela falou um termo que eu adorei, eu até anotei, que é academicismo estéril. Olha só que legal.
Quer dizer que é aquela discussão do sexo dos anjos na academia, tá? A neutralidade não é isso. Neutralidade não é teoria. Neutralidade tem um aspecto prático ultra relevante. E uma coisa que aconteceu no Senado foi que esse princípio da neutralidade, que hoje no Brasil não tem, não existe, não confunda não cumulatividade com neutralidade, pessoal. Neutralidade é algo muito mais amplo. A não cumulatividade é o principal pilar da neutralidade, mas não são a mesma coisa, tá? E dentro do texto da PEC, lá no artigo 156A, parágrafo 1º, houve um ajuste para trazer o seguinte texto. O imposto, e ele está falando do IBS. Ah, Paulo, mas é só do IBS? Não, porque lá atrás tem um outro artigo que traz essas características do IBS também para a CBS. Então, para os dois tributos que a gente está criando, IBS e CBS, a neutralidade vale. E está assim, ó. O imposto previsto no caput, o IBS, mas a gente sabe que também a CBS, será informado pelo princípio da neutralidade. Olha só que forte isso. E atenderá ao seguinte. E aí vem com uma série de pilares que vão suportar essa nova estrutura. E por que que isso é relevante e tem efeito prático? Porque no Brasil hoje, pessoal, nós temos tributo sobre o consumo. Será que nós temos tributo sobre o consumo? Tributação sobre o consumo tem a ver com renda. Pô, Paulo, mas renda é imposto de renda? Não. A gente tem uma discussão acadêmica que também não é um academicismo estéreo, que a gente tem 3 interações com a renda que gera efeito fiscal, que é a renda percebida, aí vai o imposto de renda, a renda poupada, aí nós temos diversos tributos sobre patrimônio, por exemplo, IPTU, IPVA, etc. E a renda gasta, e é aqui que entra, tá? Aqui que entra. A renda gasta com bens e serviços para consumo é onde nós temos a tributação sobre o consumo. Nós temos isso no Brasil? Vamos lá. Quais são os 5 tributos que a gente está querendo alterar? Que a gente está querendo extinguir e substituir? IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. IPI incide sobre produtos industrializados dentro da cadeia de industrialização e no momento da saída do estabelecimento. Não chega no consumidor final. Imposto sobre o consumo, gente, é consumidor final, é CPF. Não é CNPJ. Quem consome um chocolate não é empresa. Quem corta cabelo não é empresa. Quem corta cabelo é pessoa física. Quem consome é pessoa física. Tal, mas é no momento do consumo que eu abro o chocolate? Não. É da operação do negócio jurídico oneroso para consumo. Porque senão, imagina, eu até dei esse exemplo na minha palestra de ontem. Você chega no supermercado, aí você está passando chocolate no caixa, aí o caixa falou, não, você vai comer agora? Porque se for comer agora, eu vou inserir o imposto na nota. Ah, não, eu vou comer daqui 2 dias, que eu vou estar com fome. Entendeu? Então, não é sobre o consumo direto, mas a operação para consumo. Então, sempre CPF. E por que que isso tem relevância? Porque hoje a gente vê, e a gente adota no Brasil, até do ponto de vista prático, das operações, do sistema, sempre da esquerda para a direita. Importação, indústria, distribuidora, varejista, pessoa física. Ou indústria, distribuidora, varejista, pessoa física. Sempre da esquerda para a direita. É igual a gente escreve em português. A partir do novo sistema, isso é uma mudança de mindset, a gente vai ter que olhar daqui, da direita para a esquerda. É igual que a gente escreve em árabe. Ah, Paulo, eu não falo árabe. Ah, desculpa, eu também não falo, mas a gente sabe que eles escrevem daqui para cá. Então, é sempre da perspectiva do consumidor final, sempre da perspectiva do CPF. Tá? E isso tem um impacto prático muito relevante, muito relevante. Então, quando a gente pensa que tributação sobre o consumo é aquela tributação da operação para pessoa física, o primeiro imposto que vem na nossa cabeça é o sales tax dos Estados Unidos, que é ali na última, é no varejo. Só que isso causa uma série de incongruências, de ineficiências, de administração, de arrecadação, até para o próprio contribuinte.
Por isso que ele não funciona tão bem. Poxa, Paulo, mas então, como é que nós vamos fazer? Por isso que o IVA, que é o IBS e a CBS, ao longo da cadeia entre empresas, aquilo ali é como se fosse o SEDEX, o correio. É só um recolhedor. E essa é a mudança de mindset que a gente precisa olhar quando a gente lê o texto aqui. Porque se em algum momento, gente, vocês, empresas, tiverem um ônus ou decidirem se alocar num lugar e não em outro por conta de tributo, se você tem um tributo, um produto que é muito similar a outro, e você tem uma tributação diferente, eu estou criando ineficiência dentro da cadeia e eu estou impactando o consumidor final de uma maneira ou de outra. Ô, Mas Paulo, isso... Oi, desculpa. acho que essa ideia que você trouxe, acho que a gente pode endereçar uma das discussões que a gente tem visto, que é, e a substituição tributária, ela vai continuar ou não? E aí, quando a gente olha a cadeia da direita para a esquerda, fica muito mais evidente que a substituição tributária ela não se encaixa ali, né? Não a substituição tributária, a substituição para frente. A para trás, tudo bem, mas a para frente ela não se encaixa nesse conceito, porque gera problemas de você tentar ver, então, o ressarcimento, os cálculos que a gente tem que fazer para saber se a base ela foi presumida, né? A substituição tributária, ela não se encaixa no modelo de neutralidade. Tudo pode acontecer daqui a alguns anos, né? O sistema tributário que foi desenhado em 1988 não é o que a gente pratica hoje. Mas o sistema tributário que está sendo desenhado hoje não tem espaço para substituição tributária do ICMS como a gente tem hoje. Concordo 100% com você, mas aí, ontem no painel que eu estava palestrando, o colega Marcelo, que falou antes de mim, ele falou uma coisa que dá arrepio, que é assim, a PEC, ela não alterou lá o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que possibilita a substituição tributária. Agora, se a gente partir do pressuposto que a gente está falando de tributação sobre o consumo, e aí a gente tem esse termo tributação sobre o consumo no texto da PEC, e a gente tem esse termo em diversas partes do relatório do senador Humberto Braga. A gente tem diversas partes. Segundo, a gente tem o termo neutralidade, muito forte, que é um princípio. Substituição tributária, ela não é neutra. E aí que tá, tributação sobre o consumo, o recolhimento ao longo da cadeia, ele é um mero repasse, porque quem tem que ser onerado é o contribuinte. Tanto é que as empresas não são nem chamadas de contribuinte. Contribuinte é o CPF. São chamados de sujeitos passivos, que elas estão ali só para recolher, para fazer o trabalho que o governo deveria fazer. Então, por isso que no Brasil não tem tributo sobre consumo. Por quê? Porque a gente tem tributo sobre transação. O IPI, como eu tinha falado, ele incide sobre transação, porque ele para quando para a cadeia de industrialização. Ele pode ser até repassado para o consumidor final, mas isso se está dentro do custo do produto, está dentro do preço, mas não é um imposto que incide na operação final. O ISS, enquanto a gente tem a operação B2B, ele é um imposto sobre transação, não é sobre consumo. Só quando a empresa presta de serviço direto para o CPF, que é sobre consumo. PIS e COFINS, a gente tem no mínimo 7 fatos geradores. Se a gente pegar os dois principais, até o PIS sobre folha, a gente tem os dois principais, faturamento e receita bruta. Nós temos dois regimes, o não cumulativo. O não cumulativo, ele é parcialmente sobre o consumo, parcialmente sobre transações, porque limita muito crédito. O cumulativo, se é B2B, é sobre transações, não é sobre consumo. Só é sobre consumo quando a empresa presta serviço direto para o consumidor final. Por isso, o termo tributação sobre o consumo e neutralidade muda tudo que a gente está fazendo. E isso tem impacto nas operações das empresas, tem impacto na estrutura organizacional das empresas. Por quê? Para que um tributo seja apenas sobre o consumo, mas ele possa ser recolhido ao longo da cadeia econômica, ele precisa ser neutro. E para que ele seja neutro, ele só pode onerar o consumidor final, o CPF. Se em algum momento eu
empresa, sou influenciado. A alocação de investimento, ao tipo de organização societária por conta de tributos sobre o consumo, já quebra a neutralidade. E outra, o tributo sobre o consumo não pode influenciar na decisão do contribuinte pessoa física. Exemplo, a gente tem um caso importante no escritório, que a gente já tem até tese montada, tá? E isso está acontecendo agora na Alemanha e na Áustria. A Alemanha e na Áustria tem duas alíquotas, vamos falar só da Alemanha para ficar mais fácil. Uma de 20, que é geral, uma de 10, que é a reduzida. Desculpa, de 7, que é a reduzida. Não, calma, eu estou confundindo as alíquotas da Áustria com da Alemanha. Da Alemanha é 19 geral e 7 reduzida, porque os dois sistemas são muito iguais, eles têm exatamente os mesmos critérios. Eu já ia aqui te Essa corrigir, Paulo. Já ia te corrigir que você trocou as desculpa. alíquotas. É Os complicado, planos, cara. a cabeça está complicada. Eu estou estudando muito árabe, né, para aprender o IVA brasileiro, o IBS, estou estudando muito árabe, da direita para a esquerda. Mas aí o que acontece? Nessa reduzida, são poucas coisas que estão na reduzida, mas principalmente alimentos. Eles têm uma lista de alimentos. E dentro dessa lista de alimentos tem leite de vaca. Não tem leite vegetal. Leite vegetal aí, gente, é leite de soja, leite de amêndoa, leite de macadâmia, leite de castanhas no geral. Mas aí você pega os dois produtos, eles estão exatamente na mesma gôndola, eles usam a mesma embalagem, aquela caixinha, eles se chamam leite. Se você coloca eles num copo, eles têm a mesma cor. Se você pega a caixinha e vira, eles têm aspectos nutricionais muito similares e muitas vezes o leite vegetal ele pode ter mais nutrientes ainda, só porque o leite vaga paga 7 e o leite vegetal paga 19. Essa é uma discussão que está tendo lá na Alemanha e na Áustria por conta da quebra de neutralidade. Por quê? Porque você influencia o consumidor final CPF a escolher um e outro, não apenas por conta do produto em si, mas também por conta de custo fiscal. E isso é uma quebra de neutralidade. Mas quando a gente vai lá para o 156A, parágrafo 1º, que trouxe essa frase impactante, quais são os pilares que a PEC, então, introduziu para manter a neutralidade? Base ampla, por quê? Porque quando a gente olha da perspectiva do consumidor final, é a renda gasta com ele para consumo de bens e serviços. Então, não importe e não importa com que ele gaste. Assim que ele gastar, tem incidência de imposto. Por isso que a base é ampla. Tributação no destino, por quê? Sempre o consumidor final. O consumidor final está no destino da mercadoria do serviço. Poucas alíquotas, por quê? Porque não pode causar distorção nem na cadeia, muito menos para o consumidor final. Cobrança por fora, para deixar a tributação mais transparente, para não causar resíduos fiscais, sempre pensando no consumidor final. Exportação desonerada, por quê? Porque quem está lá na ponta é o consumidor final. Então, se está saindo daqui, será tributado lá, a tributação é sempre no consumo. Importação tributada, por quê? Porque quem tem que ser tributado é o consumidor final. Mesma alíquota no mesmo território, para os mesmos bens e serviços, por quê? Porque sempre pensando no consumidor final. Sem benefícios fiscais, porque para não causar distorção, porque no final das contas a gente tem que pensar no consumidor final despendendo renda para comprar. E principalmente a não cumulatividade ampla. E por isso, olha o tanto de itens que eu falei que suportam a neutralidade, eu estou deixando por último o principal, que é a não cumulatividade. E aí, como é que ela vai funcionar? É o crédito financeiro. Qualquer despesa que você tenha, quer dizer, nota fiscal emitida, chegou no seu sistema uma nota fiscal emitida contra você, você vai ter direito ao crédito. Se isso não ocorrer, pessoal, não tem neutralidade. Se isso não ocorrer, não tem neutralidade. Paulo, mas eu ouvi dizer que despesas de uso e consumo pessoais não gerarão crédito. Sim, porque isso existe no mundo inteiro. E como é que funciona no mundo inteiro? Geralmente eles têm uma lista, por exemplo, despesas não dedutíveis para fins de IR é utilizado, esse conceito, ele é utilizado em diversos países. A gente viu até um texto recentemente de pessoas, de bons profissionais falando que isso não procede, mas basta ler outras legislações para a gente ver que esse é um conceito que eles aplicam para fins de não
creditamento do IVA, tá? Não é o único, mas também é um conceito utilizado. Então, esse é um ponto. Vai ser uma apuração, isso não foi alterado no Senado, de dupla fase. Vai ter um pit stop no estabelecimento e depois vai ter a consolidação. E por que esse pit stop? Porque é muito importante a gente, para o sistema, verificar o destino da mercadoria ou do serviço, para definir a alíquota, para ver onde o serviço está sendo consumido. Por isso que é importante esse pit stop. Não quer dizer que a apuração vai ser no estabelecimento apenas, tá, pessoal? Essa é uma primeira fase para chegar na segunda fase, que é a consolidação. Isso já existe, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no ICMS. Você pode eleger um estabelecimento para consolidar, tá? Então, isso não é nenhum absurdo, uma coisa super nova. Não, a gente já tem paralelo aqui. E aí, a partir disso, eu estou chegando no fim, pessoal, falando igual um condenado, muita estrutura empresarial não vai mais fazer sentido. A partir do momento que eu tenho no Brasil o imposto sobre o consumo neutro, e agora está muito claro a questão da neutralidade, quando o Senado trouxe para esse item, por exemplo, aquelas estruturas com muitas sociedades, para fins fiscais não vai fazer mais sentido, a não ser que seja ultra exclusivamente para fins de imposto de renda. Divisão indústria distribuidora, a não ser que tenha um business purpose muito evidente, não vai mais fazer sentido. Tem muita empresa, por exemplo, do setor de máquinas, equipamentos, que divide lá a empresa que vende a máquina e aquela que faz a montagem, startup, commission, etc., assistência técnica. Se for para fins fiscais, gente, não faz mais sentido. Tem muita empresa que tem inúmeros centros de distribuição e não apenas para fins logísticos, mas também para fins fiscais. Isso não vai mais fazer sentido. A gente tem muita empresa do setor de franquia que tem uma estrutura societária para privilegiar, por exemplo, um lucro presumido, algum tipo de regime que beneficie do ponto de vista tributário, a não ser que seja pelo imposto de renda, não vai mais fazer sentido. Importação via trading, anormal, arroz com feijão, por encomenda, por conta e ordem, para fins não vai mais fazer sentido, a não ser que seja por eficiência da operação. Agora, para fins fiscais, não vai mais fazer sentido. Isso tudo vai mudar. Não tem, assim, não tem dúvida. É o que acontece fora do Brasil. Então, a gente tem que pegar os exemplos que a gente tem fora para ver, puta, qual que é a aplicabilidade disso aqui. Porque o que a gente tem aqui de PEC é muito similar ao que a gente tem lá fora, tá? Algumas coisas que não vão fazer sentido é a operação de marketplace, B2B, não faz sentido tributar, interna. E até B2C, porque economicamente não faz sentido, porque a nota já vai sair para o consumidor final com o valor cheio do IVA. A gente acha que, embora não faça sentido econômico, o Brasil vai tributar. Mas, de qualquer maneira, não faz sentido econômico tributar. Não faz sentido econômico tributar operações com armazém. Não faz sentido econômico tributar. Não faz sentido econômico tributar mercadoria consignada B2B. Não faz sentido tributar, porque a nota já vai sair com o valor cheio. Tributação de descontos e bonificações, que já é um absurdo hoje, com o princípio da neutralidade, aí que é um absurdo mesmo. Porque, de novo, como a gente agora tem um imposto e uma contribuição sobre o consumo, é sempre, da perspectiva do CPF, a renda gasta. Se eu, Paulo, gastei 80 para comprar uma mercadoria, quer dizer, eu gastei da minha renda 80, o fisco não pode cobrar sobre 100, porque a minha perspectiva é quanto eu estou despendendo naquela mercadoria. Bem, é mais ou menos isso. Eu acho que eu já vou passar para os meus colegas, lembrando que, gente, não existe tributo neutro, 100%. Porque a partir do momento que o tributo tira dinheiro da economia, ele já não é neutro. Mas a gente consegue chegar muito próximo da neutralidade. E isso não vai acabar os problemas do Brasil, do sistema, tá, pessoal? Por exemplo, o ano passado, 2022, de 1.000 casos na Corte Europeia sobre IVA, a metade, 498, discutem neutralidade.
Então, o problema vai continuar existindo. Existem problemas contra a neutralidade já na PEC. Então, a PEC já vai nascer com discussão constitucional, tá? Isso vai acontecer mesmo, mas isso depois a gente fala. Vamos para o próximo para mais gente falar aqui. Vamos lá, pessoal. Desculpe ter me alongado. Imagina. Bom, pessoal, eu acho que uma das grandes discussões que aconteceram ali dentro do Senado, partindo do texto base aprovado pela Câmara, foi quais seriam os setores que poderiam e deveriam ser diferenciados, deveriam ter uma tributação diferente da tributação geral que está sendo construída ali para todos os bens, todos os serviços e todos os direitos. Então, foram inúmeras emendas, foram mais de 400 emendas que foram apresentadas e apreciadas ali pelo Senado, e algumas dessas emendas foram acolhidas ali dentro do Senado, trazendo alguns setores ali, ou como um novo regime diferenciado de tributação, ou como um regime específico de tributação. Dentro desses regimes, essas novas hipóteses de regime específico de tributação, a gente tem muitos setores vinculados à infraestrutura que foram incluídos aí como uma possibilidade de uma tributação diferenciada, exclusiva. Dentre eles, a gente pode falar de alguns setores vinculados à telecom, energia elétrica, rodovia, saneamento, economia circular, e aqui a gente não está falando tão somente de operações com recicláveis, mas também é possível a gente incluir aqui, por exemplo, biogás, biometano, que a gente tem aí, de certa forma, uma economia circular, e alguns outros setores que também são impactados e que foram considerados que, de fato, faziam sentido ter esse regime específico de tributação, que são as agências de turismo e viagens, as atividades esportivas e alguns outros diferenciados. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente desses setores um pouco mais para frente, então eu não vou me alongar nesse momento. E aqui sobre os diferenciados, vocês vão lembrar ali do texto que foi aprovado na Câmara, a gente tinha basicamente as cestas básicas, que aí tem um tratamento distinto que a gente já vai falar daqui a pouquinho, e as reduções de alíquota em 60% e uma previsão que a alíquota podia ser reduzida em 100% ou isenção para alguns poucos itens. A gente teve uma ampliação dos itens que podem ser sujeitos à redução do IBS-CBS em 60%, e aqui a gente está falando de comunicação institucional, segurança, informação e cibernética, que hoje acho que existe previsão já que vai ser um dos principais gastos nas empresas nos próximos anos. Produtos de higiene pessoal, e aí a gente tem uma definição que já tinha ali no texto que saiu da PEC, da Câmara, que os alimentos, eles para consumo humano, estavam sujeitos a uma redução de 60%, e aí a gente teve uma nova definição trazida pela PEC, falando que, olha, os sucos naturais, 100%, eles devem ser considerados como alimento. Aqui havia uma preocupação dos setores de que os únicos alimentos que estariam ali sujeitos à redução de 60% seriam os alimentos sólidos, quando que hoje a gente tem várias bebidas alimentícias, e aí os sucos, o próprio leite vegetal que o Paulo comentou, que também se enquadram nesse conceito de alimento, e havia uma insegurança de que isso ficasse de fora. Então, a gente teve essa ampliação aí e até um arredondamento aí dos textos da PEC. A gente tem um novo tipo de redução, então a gente tem uma redução agora em 30%, e aí basicamente aqui a gente está falando de serviços profissionais. A gente usa como exemplo aqui, né, advocacia, contabilidade, medicina, mas só de maneira exemplificativa. E no tema de redução de 100%, a gente tem a inovação de ciência e tecnologia, então os gastos ali com o ICT. A gente tem os automóveis de passageiro, e aí aqui a gente está falando especificamente de táxis.
Hoje a regra do ICMS e IPI já prevê uma redução para eles, mas a gente agora não tinha nada trazendo para a redução de IBS e CBS. Um detalhe aqui, pessoal, é que apesar de ele falar para transporte de passageiros, ele fala especificamente táxi. E aí a gente talvez possa ter uma discussão aí para frente de por que só táxi, não qualquer automóvel aí de passageiro, como os automóveis utilizados por aplicativo. E aí também ali uma ampliação no conceito de medicamento e dispositivo médico. Tudo isso aqui a gente está passando meio rápido, porque é muito mais informativo, assim, são novas possibilidades, todas elas devem ter uma nova definição em lei complementar. No caso do transporte coletivo, a gente só tem uma mudança ali do rodoviário e metroviário, porque saiu o tema, saiu o conceito ali de interestadual, e a gente tem um novo regime específico para o rodoviário intermunicipal e interestadual. Então, só um ajuste de redação ali que a gente teve. E um detalhe importante diferentemente do que existe hoje, que os benefícios eles são quase perpétuos, né? Aqui está uma regra na PEC de que os benefícios eles têm que ser revisados a cada 5 anos para saber se continua fazendo sentido, tendo um custo-benefício, conceder uma redução de alíquota versus o que eles estão visando ali melhorar. Então, olha, a redução de 60% para alimentos é para baratear alimento. Ela não reduziu? Bom, não barateou o alimento? Talvez haja uma revisão ali dessas reduções. E aí, falando especificamente sobre alimentos, a gente tem uma mudança em relação ao conceito da cesta básica. O Ô, texto que Gui, saiu da... Oi, pode falar. antes da gente entrar em alimentos, eu acho que vale a pena só respeitar que aquela redução lá dos 30%, óbvio que não está ali uma lista exaustiva, mas ele basicamente fala de serviços intelectuais, né, os 30% ali de redução. E, se não me falha a memória, isso está atrelado a conselho profissional, né? Então, só para dar uma amplitude do que é essa redução de IBS e CBS em 30%, a gente está falando em serviços intelectuais sujeitos ali à fiscalização de conselho profissional. E tem uma bola dividida, que é o seguinte: serviço de saúde tem a redução de 60%. Porque a gente colocou medicina aqui, mas é o seguinte: a profissão do médico ela é regulada lá. E o serviço de saúde, a depender de como a clínica do médico está estruturada, pode entrar dentro do serviço de saúde ou pode ficar como profissão regulamentada. Então, como isso vai ser estruturado, pode levar o médico a ter uma tributação de 30 ou de 60, tá? Então, isso é importante porque vai estar ali meio limítrofe. Isso, na minha visão, vai depender de como a coisa vai ser estruturada. Concordo. Tem até uma coisa interessante, a gente tem muito cliente aqui, né, Gui, nesse setor, e clínica de depilação a laser. Ela entra dentro do conceito de serviço de saúde, sabe? Esse tipo de discussão vai começar a vir a partir do ano que vem, porque ninguém está olhando nisso agora. Porque a gente está discutindo só o chassi, né? A hora que começar a discutir o volante, a marcha, o câmbio, né? Que é a lei complementar, esse tipo de discussão vai começar a existir. Eu acho assim, para as empresas que estão aqui assistindo o nosso bate-papo, importante vocês já começarem a pensar como que vai ser a aplicabilidade disso aqui no negócio de vocês. Perfeito. Até nesse sentido, a PEC ela traz uma previsão de que alimentos eles vão ser, e aí dando de maneira exemplificativa por conta do slide, os alimentos eles vão ter uma redução de 60%, mas vai ser a lei complementar que vai definir quais. Não vão ser todos os alimentos que vão ter uma redução de 60%. Cabe à lei complementar definir qual. E aí, nessa questão de definição, houve ali uma acomodação de vontades entre estados, municípios. Por quê? Porque a cesta básica hoje, estados definem o que querem, então a gente tem
Se a gente fosse comparar os 26 estados mais o Distrito Federal, o que tem de definição de cesta básica, a gente vai encontrar ali poucos itens que são comuns. Quando a gente joga isso para o nível nacional, algumas regionalizações elas podem ficar prejudicadas. Então, um produto que ele é mais, ele tem um aspecto regional mais forte, por exemplo, no Nordeste, possivelmente ele não estará na cesta nacional porque ele não é consumido no Brasil inteiro, ou não tem a mesma prática de consumo no Brasil inteiro. As cestas básicas estaduais, elas tentam olhar para essa regionalização. A nacional, ela não vai ser possível. Então, o que foi feito é criar uma cesta básica estendida, que vai ter uma redução de 60%. Então, basicamente, a gente vai ter os alimentos e a cesta básica estendida como para ser definidos em lei complementar. E aí a gente precisa, como o Paulo falou, que as nossas recomendações aqui para as empresas que estão nos ouvindo começar a pensar no que, se o seu produto está de maneira exemplificativa ou delimitado na PEC. Porque se você é uma indústria de alimentos e você deseja ter essa redução de 60%, talvez seja a hora de buscar uma associação e mostrar o porquê que o seu alimento precisa ter uma redução de 60% para inclusão na lei complementar se a PEC ela for aprovada. Porque hoje ele é um rol a ser definido em lei complementar. E eu acho que a delimitação, Gui, ela é natural para a lei complementar. E a gente já tem, de largada, uma melhora ao cenário que se tem hoje, onde cesta básica ele é um benefício concedido por cada estado com a sua legislação e delimitação própria, né? Então a gente brinca várias vezes, inclusive aqui no escritório, né, que cesta básica, em alguns estados, estão relacionados às figuras mais peculiares possíveis, né? A gente brinca ali do capacete do motoboy, que isso constitui cesta básica, né, para em algumas legislações. Então, assim, a gente tem uma delimitação na PEC bem melhor do que a cesta básica, mas existe um papel de lei complementar de descer no nível de detalhe, né? Detalhe esse que as empresas elas precisam ali se inserir, né, para contribuir na elaboração desse texto de lei complementar. E aí, pensando em regras especiais, além dos regimes específicos de tributação e dos regimes diferenciados, a gente também tem duas outras regras especiais. A primeira delas é incentivos regionais, no qual foi incluído os créditos de carbono. Então, hoje a gente tem ali uma previsão, uma inclusão feita pelo Senado sobre incentivos regionais que podem ser isenção, redução, diferimento temporário de tributos federais, sendo eles possíveis a serem implementados em relação a emissões, para redução de emissão de carbono. A dúvida hoje a gente tem aí uma tributação, quem trabalha no mercado, hoje a gente tem um time muito específico e focado aqui dentro do escritório, e a gente sabe que créditos de carbono hoje, eles têm uma tributação muito pequena. Por quê? Porque a gente está tributando ali praticamente o ganho de capital que a gente tem ali em relação à comercialização desses créditos. Com a nova regra, é muito possível que a gente tenha, assim, um impacto, porque a gente está vendendo, no final do dia, comercializando, transacionando um direito. E que direito é esse? Esses do cano que foram gerados. É possível, sim, então, que a gente tenha aí um incentivo vinculado a essas operações no âmbito federal, mas está muito indefinido ainda em relação à parte da tributação dos entes subnacionais. Então, o IBS, ele, de fato, ele pode incidir ali dentro do crédito de carbono. Hoje, como está feita a redação, é muito possível, sim, que incida IBS sobre essas transações. Outro regime favorecido que foi incluído ali junto no mesmo item de biocombustíveis é o hidrogênio verde. Então, hoje a gente tem uma garantia de diferencial competitivo, não só para os biocombustíveis, como também para os hidrogênios verdes. Então, a gente precisa ter uma tributação inferior
a ambos esses itens inferior aos demais combustíveis fósseis. Por quê? Porque ele precisa, de fato, atender ali a necessidade de incentivar a produção e ao uso desses bens. E aqui a gente faz uma observação que hoje, ainda que a gente tenha essa redação de biocombustíveis desde 22, hoje a gente não tem ainda uma tributação inferior, considerando etanol, seja o anidro, seja o etanol hidratado. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar aí nos próximos anos para conseguir implementar um regime favorecido para esses combustíveis. E eu acho que um dos outros itens que foi muito discutido, que tem uma indefinição muito grande, aí uma esperança do mercado quais que são as alíquotas, né? O que vai ser implementado de fato? A gente não tem ainda uma definição clara de qual que seriam as alíquotas, até porque foram incluídas tantas regras especiais, como a gente mencionou agora, que quanto mais regras especiais a gente tem, mais a alíquota base aplicada para todos os demais operações, ela aumenta. Então, hoje tem se falado muito próximo algo de 25% a 27,5%. No próximo ano é possível que a gente tenha uma maior clareza, mas o que a gente tem de novo ali, que foi incluído no texto da PEC no Senado, é o estabelecimento de um teto de alíquotas, um teto de referência, principalmente para esse período de transição que começa em 27 até 2032. Então, a gente precisa ter ali uma definição de um teto de alíquotas para que as receitas decorrentes dessa transição entre ICMS e ISS para o IBS, principalmente, elas sejam mantidas nos mesmos patamares que a gente tem hoje. Então, como o Paulo mencionou lá no começo, a ideia é que, de fato, a gente não tenha um aumento da carga tributária. A gente precisa manter a tributação e a arrecadação que a gente tem hoje. Então, é por isso que foi muito importante e significativa a inclusão dessa previsão de estabelecimento de um teto de referência dessas alíquotas. Aqui, ó, uma crítica que a gente faz, até uma surpresa que a gente ficou quando a gente viu o texto aprovado pelo Senado, foi a inclusão de uma questão de informação das alíquotas e dos tributos no documento fiscal, porque foi incluído um texto ali em algum dos parágrafos, um pouco escondido, digamos assim, de que o valor do IBS e da CBS ele vai ser informado no documento fiscal sempre que possível. Mas isso não fere lá o princípio da simplicidade, o princípio de que eu preciso informar e que o consumidor final lá na ponta precisa efetivamente de clareza de quanto é que ele está pagando de tributos, né? Então, eu acho que essa inclusão, sempre que possível, ela contraria um pouco a ideia da publicidade de informar quanto de tributação que está incidindo sobre aquela operação, ainda que isso seja aplicado só para cupom fiscal. Eu acho que essa é uma regra que nos preocupa um pouco pensando em publicidade desse novo sistema que está sendo construído. Esse Mari. ponto específico, o que acontece? No Canadá, onde tem também o IVA dual, que é esse que a gente está tentando introduzir no Brasil, quando o governo federal deles faz um convênio com a província, a nota pode sair com um imposto só, mas ela sai. Então, você tira o cupom e ele está ali, ó, né? A redação tá péssima, né, Mário? A gente discutiu isso aqui no escritório, tá péssima, porque dá a entender que às vezes a nota ou o cupom vem sem imposto ali destacado, é claro para o consumidor. Agora, talvez o que ele queria ter dito é que, não, o imposto vai sair, o IBS e a CBS juntos. Perfeito. Mas mesmo assim, vai contra esses princípios que você acabou de falar, né? Então, na nossa opinião, a redação tá bem ruim. Eu acho que um aspecto prático aqui também, Mari, quando você, para além da nota, voltando aqui no ponto da referência de teto de alíquotas, e vendo o que está acontecendo hoje, né, que são o aumento da alíquota pelos estados, né, em relação, principalmente em relação ao ICMS, a gente tem notícia de São Paulo, então, e um dos motivos que se veicula, acho que até a gente vai falar isso melhor nas próximos slides, mas um dos motivos que se veiculam,
por aqui a gente já vê que a história não é bem essa, né? Então, a gente tem um aumento de alíquota de ICMS para que a gente tenha uma proporção maior de distribuição, em tese, né? A gente tem uma proporção maior de chegar nesse teto de referência de alíquotas. Então, aumentando, numa visão simplista, né? Aumentando e de quem não leu a PEC, né? Não na sua totalidade. Então, aumentando a alíquota de ICMS, você aumenta a receita média e, por consequente, isso aumenta o teto. Mas a receita média, quando a gente vê no texto da PEC, ela é específica em relação ao espaço de tempo, né? E tá claro isso na lei e no slide aqui. Então, de novo, essa corrida, né, para um dos vieses de aumento da alíquota de ICMS para que você tenha um teto maior, ela não se justifica ou não se justifica na forma que é colocado aí, recorrentemente pelos governadores e pela mídia, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter acompanhado aí essas notícias e talvez procurado aí entender um pouco melhor, que a gente teve uma bomba aí nas últimas semanas em que quase todos os estados do Sul-Sudeste, exceto Santa Catarina, falaram que que vai ter um aumento de ICMS por dano colateral da reforma tributária. E aí a gente teve aí uma informação de volta aí do Ministério da Fazenda falando assim, não, peraí, não justifica a reforma tributária, não justifica o aumento das alíquotas pelos estados. Para que todo mundo entenda o que está sendo discutido, é o seguinte, hoje a gente tem a transição que é para o contribuinte, aí vocês devem ter visto as linhas do tempo nas mais variadas formas aí, em vários informativos. A transição para o contribuinte ela é entre 26 e 32, né? Então, PIS e COFINS ali em 26, ICMS ISS em 29 a 32. Mas para os entes federativos, a gente tem uma transição que vai de 2029 a 2077. Qual é a ideia ali que a PEC traz? Como a gente vai ter uma alocação agora de receitas no destino e não mais na origem, pode ter uma mudança expressiva de perda de arrecadação para alguns. Até tem estudos que falam que não, mas pode ter uma mudança ali de perda de arrecadação para alguns municípios e um ganho de arrecadação para outros. Então, a ideia é tentar equalizar essa transição aí do ponto de vista de direito público, de repartição de receitas, tentar equalizar isso em 50 anos. Então, vai ser progressivo. Tudo que for arrecadado vai ser retido e há uma tentativa de distribuir o dinheiro não para a origem, não para o destino como está hoje, mas com uma transição entre origem e destino por 50 anos. Mas isso é só repartição de receita e não para onde o imposto é devido. E não para o teto de alíquota, né, Gui? E não para o teto de alíquota. E essa transição ela vai ser feita com uma distribuição de valor arrecadado com base na receita média dos entes entre 24 e 28. Então, o que os estados estão pensando? Bom, se eu aumentar a minha alíquota, eu vou fazer jus a um dinheiro maior entre 29 e 77. Então, isso que está na cabeça dos estados. Se eu conseguir aumentar a minha arrecadação entre 24 e 28, e aqui a gente teve essa semana ou semana passada, teve um texto aí publicado, um estudo publicado pelo Concefaz, justamente falando sobre perda de arrecadação. Os estados, se eles aumentarem a arrecadação em 24 e 28 em relação aos demais estados, eles vão conseguir fazer jus a um valor maior na transição entre 29 e 77. É isso que está atrás disso. E a gente fez questão de trazer esse tópico para todo mundo ficar ciente do qual é a discussão e por que os estados estão falando isso. Aqui, acho que muita coisa o Paulo já comentou, então, basicamente em relação ao IS e à CID, né? Então, o que a gente tinha no texto da Câmara era que o IS ia trazer aquela compensação negativa que o Paulo estava falando. O Eduardo Braga, ele trouxe uma sensibilidade, falar, não, isso aqui vai ficar muito confuso se a gente usar
o IS, que ele deveria ser só para caráter extrafiscal, mas também a Zona Franca. Vamos chamar isso de outro bicho. Não vamos chamar de IS, vamos chamar de CID. E aí um novo tributo que foi criado com esse objetivo, e a regra vai ser a seguinte: em 2027, a gente tem o fim do IPI, desde que a CID seja criada. Lembrando, né, Gui, que o Eduardo Braga, o senador, relator da PEC no Senado, é do estado do Amazonas. Então, isso provavelmente já está acordado com a bancada, que sempre fez pressão contra a PEC. Então, a CID ela vai ser criada, e aí, justamente em 2027, o IPI ele some desde que a CID seja criada. Se a CID não for criada em 27, o IPI ele continua só para produtos fabricados na Zona Franca. Essa lógica fica mais ou menos parecida com o que era no texto anterior, mas para todos os fins, o IPI ele some em 2027, a menos que seja mantido para produtos fabricados na Zona Franca. O que mais que acho que é importante a gente ter aqui, foram mudanças, algumas até positivas. Em relação ao imposto seletivo, então, além de tirar dele essa incumbência de salvar a Zona Franca, assim, digamos, teve foi recortada do texto que ele poderia incidir sobre energia e telecom, isso é muito positivo, e ele também não pode incidir em conjunto com o IPI. Veja, se a CID não for criada, a gente pode ter um momento em que IS e IPI eles vão conviver, que no texto da Câmara não existia essa possibilidade. Então, é importante que a gente traga essa previsão, porque, bom, o que for cobrado ainda com IPI, a gente teria, então, imagina, a CBS, o IPI, o IS começa a ficar uma bola de neve, então tem essa regra. Eu O acho que texto... vale a pena, desculpa, Gui, eu acho que vale a pena citar que a lógica de tributação, arrecadação e apuração para o IS, né, ele é uma melhora em relação ao caráter extrafiscal que a gente tinha até o momento em relação ao IPI. Porque, como o Paulo falou, o IPI ele incidia cada vez que você tinha um novo fato gerador, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem um caráter extrafiscal, cada vez que você tinha, por exemplo, um processo de industrialização, ele era tributado novamente, né? E aí você tinha, por outro lado, uma questão de débito e crédito, né? No imposto seletivo, não, a gente traz essa melhora a partir do momento que a gente traz a sistemática monofásica. Então, qual que é a ideia do imposto seletivo? Cara, eu vou lá no início da cadeia, eu já onero aquele produto que eu quero onerar uma vez só, e, consequentemente, para o resto da cadeia, aquilo vai ser custo. Então, eu ouvi muita crítica dizendo, poxa, o princípio do novo sistema é não cumulatividade plena. Por que o imposto seletivo ele vira custo, né, de outros tributos? Por que ele é base de cálculo? É a essência dele existir. Ele tem uma operação monofásica em que você tributa ele lá no início da cadeia para onerar, né, aquela arma, munição, nesse exemplo aqui. E por isso, por ser um custo da operação, ele aumenta a arrecadação dos demais tributos que vão existir aí sim, de uma forma não cumulativa plena sobre o consumo. Perfeito. Aqui, acho que a única coisa que não falamos aqui nesse slide é a parte da incidência na extração no combustível, mas eu vou deixar, a Mari ela vai falar isso um pouco mais para frente, então, só porque também visualmente a gente deixa tudo aqui na parte do seletivo, mas os impactos setoriais a Mari vai comentar um pouco mais para frente. Bom, dos itens que teve uma forte discussão ali dentro do Senado e que foi incluída ali nos últimos segundos do segundo tempo ali na Câmara, foi a questão dos fundos estaduais vinculados a produtos primários. Existia uma pressão muito forte para a exclusão desse item dentro do Senado, mas, para nossa surpresa, isso foi mantido. Então, essa questão de contribuições destinadas a fundos estaduais
vinculados a produtos primários, isso foi mantido. Mas foi mantido da forma com que estava ali na Câmara? Não. Pelo menos, se é que a gente pode dizer que existe uma parte boa na manutenção dessa contribuição, mas pelo menos foi delimitado quando que poderia existir de fato essa contribuição destinada a esses fundos. Então, o que ficou estabelecido no Senado é que as contribuições elas poderiam continuar incidindo, mas desde que esses fundos existam em 30/4/2023, podendo eles serem mantidos até 2043. Então, hoje a gente tem essas contribuições, elas são calculadas geralmente, e aí a gente trouxe como exemplo os fundos do Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Esses fundos, eles estabelecem um adicional à alíquota de ICMS, que é devido aí, em razão, que é calculado sobre produtos primários de origem vegetal, mineral, animal. Então, pega toda a produção agro, né, cana, soja, milho, a produção de toda a agropecuária como um todo, entrando gado também, madeira, extração mineral. Então, todas essas, o que hoje é considerado um adicional à ICMS devido a esses fundos, isso vai virar uma nova contribuição. Mas é uma nova contribuição totalmente diferente da que a gente tem hoje? Não, porque a gente precisa manter exatamente a mesma alíquota, a mesma base de cálculo atual. A diferença é que, por não existir mais o ICMS, e sim a instituição aí do IBS, então essa contribuição ela passa a não mais estar vinculada a esses tributos, ela passa a ser independente de qualquer outra tributação. Então, o que a gente tem hoje é a manutenção dessas contribuições. Isso representa um custo porque não é recuperável. Pode passar, Gui. Travou para mim. Pessoal, Estamos acho que eu aqui. travei. Mas isso aqui é um escárnio, né, cara? Isso aqui é um escárnio, né? Isso aqui é o absurdo, né? Isso aqui é coisa que só acontece aqui. Eu não vou falar só no Brasil, porque tem em outros lugares que tem absurdos também. Mas o Brasil adora criar uma pegadinha, né? Agora você está no mudo, Gui. Passei uma instabilidade aqui na internet. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? Vamos lá. Aqui, Gui, antes disso, todo mundo que está assistindo, essa apresentação, o PowerPoint e o vídeo estarão disponíveis para todo mundo, tá? Então, não fica louco, tem que fazer um print screen disso aqui. Não, você vai receber isso aqui, tá? Fica tranquilo. a gente, basicamente aqui, em relação aos incentivos fiscais, a gente já tinha lá na PEC que saiu da Câmara a compensação dos incentivos fiscais e a regra era o benefício fiscal de ICMS concedido de forma regular até 31 de maio de 2023, ele faria jus a uma compensação pela União, desde que o benefício ele tenha prazo certo e determinadas condições. O que o Senado adicionou? O Senado adicionou a situação em que o benefício ele tenha sido concedido de forma regular em 31 de maio, mas ele esteja em processo de migração para um outro incentivo, e aí o melhor exemplo que a gente tem aqui é o Produzir e o Pro Goiás, mas também ele adicionou eventuais prorrogações ou renovações, porque o que acontece? A gente tem hoje alguns benefícios fiscais que eles possuem prazos antes de 2032, mas eles são sempre renovados. Então, tem um incentivo que ele acaba em 27 e ele seria renovado em 27 até 32, por exemplo. Sendo essa situação, então ele estaria dentro aí fazendo jus à compensação, porque é só uma renovação ou prorrogação de um incentivo que já estava regularmente concedido em 31 de maio de 2023.
Até porque tem alguns estados que optam por fazerem renovações, inclusive anuais. Por quê? Porque muitas vezes os estados eles acompanham o cumprimento de todos os requisitos que foram estabelecidos no acordo. Então é muito comum isso acontecer, né, Gui? E seria uma injustiça muito grande todos esses contribuintes que cumprem e que fizeram todo esse investimento não serem compensados aí durante o período de transição. Eu acho, Mari, pegando o seu gancho aí, que também tem uma dúvida, tinha, né, em relação, não o período que é prorrogável sempre, mas quando o próprio incentivo ele muda de nomenclatura pelo próprio Estado, né, ou muda, ele passa a englobar um outro propósito, e aí você tem a migração não do RET, né, do regime para o contribuinte, mas do próprio sistema de incentivo do Estado. E isso está abrangido aqui na compensação. Dá um exemplo para ficar mais claro. Para o pessoal de Minas Gerais, volta e meio, estou tentando lembrar um que a gente... Pronto, o Pro Minas lá, específico de algodão. Aí volta e meio você tem alguns outros RETs de algodão, e aí você algo que está abrangindo o Prominas, ou então é revogado, é alterado o Prominas e passa a se chamar Pro alguma coisa. Né? Então, esses benefícios, quando eles modificam, né, e o contribuinte ele já está assegurado em relação àquele benefício, está claro hoje, pelo menos foi assim que eu entendi o texto da PEC, que está assegurado nessa compensação. O que não está, e eu achei que foi bacana também esse ponto trazido, são aqueles benefícios que, na verdade, eles são benefícios amplos. Por exemplo, o convênio de ICMS, quando você tem algo que não é dado, né, sobre determinadas condições e prazos específicos, eles não estariam abrangidos aqui nesse sistema de compensação. Isso. E acho que também pensando no que pode ter de discussão sobre o sistema de compensação, é que hoje, para alguns incentivos, a gente tem contribuições e aí de fundos de equilíbrio fiscal que precisa ser pago, então, sobre um percentual do benefício auferido. Não está claro se a compensação ela engloba o que você tem que pagar, então seria o benefício net do que você está perdendo. Então vamos imaginar o seguinte: faria jus a um benefício de 100 e teria que pagar 10 do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Meu total 90. Eu vou ter uma redução. Se eu tiver uma redução desse 100, o que eu vou estar perdendo? Qual vai ser a minha compensação? Vai ser o que reduzido 100 ou o que reduzido 90? Descontado o que eu tenho que pagar do FEF. Isso acho que ainda não está claro. Provavelmente, e aí sabendo que o dinheiro vai ficar na mão da União, é bem possível que a gente tenha uma discussão de que o FEF seria o net, mas é algo ainda incerto para a gente cravar agora. Outra mudança relevante dos incentivos fiscais envolve os incentivos que são para atividade comercial, e aqui a gente está colocando atacado varejo, os incentivos que são para as operações interestaduais com agro e extração vegetal, e os benefícios fiscais voltados para os portos e aeroportos, né, que são os benefícios voltados para a importação. O que aconteceu? Quando o texto ele saiu da Câmara, ele tinha duas reduções previstas entre 2029 a 2032. A primeira redução é a que já está na Lei Complementar 160, que esses benefícios especificamente, eles vão ser reduzidos de 20% ao ano. A PEC 45, quando a redação saiu da Câmara, ela previa uma redução adicional de 10% para todos os benefícios e passível de compensação. Então, na prática, em 2032, esses benefícios eles já morreriam, eles morreriam um ano antes, porque a redução que eles teriam já era superior ao período, não teria uma redução, não teria o que mais reduzir em 2032, eles já se extinguiriam. Mas havia uma previsão de compensação, essa compensação que a gente estava falando, esses benefícios eles poderiam ser compensados. Poderiam ser compensados na teoria. O que a gente sabe é que muitos deles não existem condições atreladas.
Então, eu estou indo para um determinado estado, tendo um benefício, por exemplo, de e-commerce, e eu não tenho nenhuma condição ou contrapartida com o estado, é só eu estar lá. Então, na prática, essa redução da PEC 45, ela seria integral. Possivelmente, eu não teria compensação nenhuma. Foi uma mudança positiva que o Senado trouxe. Ele diz o seguinte, olha, no período de 29 a 32, aquela redução que está lá na lei complementar não vai se aplicar. O que eu estou trocando? Eu estou tendo a redução da PEC 45, só que esses benefícios não vão fazer jus à compensação. Eles já não fariam mesmo, provavelmente, ou possivelmente. Então, o que a gente está tendo é um benefício melhor e maior aí de compensação indireta para esses incentivos aí de atacado, varejo, agro e importação, caso a PEC ela seja aprovada. Foi uma mudança bem positiva. E assim, né, Gui, do ponto de vista sistêmico, está mais harmônico. Quer dizer, o contribuinte que está nessa situação melhorou a vida, por quê? Porque a redução vai ser menor do benefício dele até chegar lá em 32. Mas do ponto de vista sistêmico, também melhorou, porque a gente não tem incongruência entre os diversos atores do mercado, só que com benefícios distintos. O que ficou ainda de diferente foi que, você falou muito bem, geralmente esses benefícios não têm contrapartida. Isso. Saldo credores, né? O que mudou aqui em termos de saldo credor? PEC 45, em relação ao ICMS, mudou praticamente nada, né? O saldo credor do ICMS ele já estava garantido na PEC quando ela saiu da Câmara. O que a gente tem de novidade é o Senado, um pleito que muitos contribuintes já tinham, que é tratar também o saldo credor relacionado ao PIS/COFINS e ao IPI, trazer a segurança de que esses saldos eles poderiam ser utilizados, compensados, mesmo após a instituição da CBS. E aí, o que a gente tem hoje de previsão? Que esse saldo credor ele pode ser compensado com CBS ou outros tributos federais, que é positivo, ou a gente pode ter um ressarcimento em dinheiro. Isso tem a previsão. O que a gente não tem de previsão? No ICMS, a gente tem uma regra falando que o saldo credor em 32 seria passível de compensação com IBS ou transferência para terceiros, inclusive o saldo não constituído em 32. Essa previsão a gente não tem para PIS/COFINS e IPI. Tá? Pode falar, Mário. Não, eu ia fazer quase que um apelo aqui, né? Eu sei que tem muita informação, né, que a gente está lidando, mas se a gente tiver um espaço limitado aqui para lembrar de tudo que foi dito, vamos lembrar desse slide, né? Eu acho que é importantíssimo. O que é isso? Né? O que o Gui está falando? Olha, existe um período de transição, né, em que se convive com a expectativa de um novo regime, né, e existe o cenário exige de toda a empresa. Né? E o que a PEC diz? Olha, cara, para ICMS, saldos credores, ou seja, créditos que vocês tenham, né, após findo ali o ICMS, a entrada do IBS, final de 2032, existe uma forma específica de compensação. Para aquele saldo credor, o que é saldo credor? É um crédito que já está constituído na sua escrita fiscal e contábil. Né? E o texto da Câmara não nada falava em relação a PIS, COFINS e IPI. Agora, o texto da Câmara ele fala também em relação a saldos credores, ou seja, saldos constituídos até quando você tiver a extensão, que não está aqui, mas é 2026, 2027, né? A extinção do PIS e da COFINS e do IPI. 2027, 2026 é o período de transição. Só que ela não, então, beleza. Então, eu preciso constituir os meus saldos credores até esse momento, para, a partir dali,
eu ter uma possibilidade, eu vi até uma pergunta no chat, de compensação desse saldo credor de PIS e COFINS e IPI com o CBS e outros tributos federais. Qual que é o detalhe aqui? A legislação não trouxe isso que o Gui acabou de falar. A gente estava comentando 10 minutos antes de entrar, né, Gui? Que expressão é essa? Saldos credores, créditos que eu tenho direito, constituídos ou não. Então, o PIS e COFINS, ele não traz a previsão de, olha, se por acaso eu tenho, um exemplo, eu tenho um crédito de PIS e COFINS que eu não constituí até o final dele, né? Então vou imaginar 2028. Cara, esqueci de fazer um trabalho aqui de revisão tributária, né, para poder constituir o crédito. Mas eu estou dentro do meu período prescricional de 5 anos para revisar o que aconteceu no passado. Meu amigo e minha amiga, a PEC ela não prevê isso. Então, assim, é óbvio que existe uma discussão de direito. Olha, é 2028. A PEC não previu. Eu posso fazer um trabalho para revisitar a sistemática antiga? A gente vai discutir direito, né? Em relação a um período de prazo prescricional de 5 anos, você poderia reaver isso. Mas a PEC, ela, a rigor, ela não traz, e traz para o ICMS. Então, para que o contribuinte ele vai alongar uma decisão, né? Eu não sei se eu estou me fazendo claro, né? Alongar uma decisão, né, de fazer um trabalho de tributário para verificar crédito na sistemática antiga, né? Depois que a Inês ela não está totalmente morta, mas ela está já falecida, né? Já está ali respirando por aparelhos. Então, o recado é todo o trabalho de revisão tributária para analisar créditos, né, de tributos federais, desses tributos federais, PIS, COFINS e IPI, a recomendação é que se faça isso até 2027, porque a norma tributária ela não fala de não constituídos após a extinção desses tributos. Aí Só 2026. respondendo essa pergunta aqui, gente, não vai ter compensação cruzada IBS-CBS, não, são bolsos diferentes, tá? Um bolso é o bolso da União, o outro bolso que é de estados e municípios. Então, são coisas distintas. Vai existir a compensação cruzada de saldo credor de PIS/COFINS com outros tributos federais, mas não vai existir compensação de PIS/COFINS com o IBS, por exemplo. Isso não... É federal com federal e o resto com o resto. Então, importante deixar claro. A questão aqui dos veículos também, acho que a gente teve uma crítica de algumas montadoras, uma crítica pública, né, um comunicado público que algumas montadoras fizeram em relação a uma mudança que aconteceu no Senado Federal. Então, a Câmara, o texto que foi aprovado em primeiro turno, ele trazia uma extensão do prazo para 2032 de um benefício que existe de crédito presumido de IPI para a fabricação de veículos no Nordeste, Norte e no Centro-Oeste. A gente teve uma votação em segundo turno na Câmara, uma primeira parte que foi no mesmo dia, no dia 30, e aí a gente teve uma continuação no dia 7 de julho, que esse texto ele foi suprimido. Então ele chegou no Senado Federal, o texto que efetivamente chegou na Câmara, chegou sem essa regra. Não tinha o benefício de crédito presumido estendido para 2032. Hoje o benefício ele é só até 2025. O Senado ele reincluiu essa regra. E aí com algumas alterações. Quais alterações são essas? Então, primeiro o Senado virou e falou assim, olha, esse benefício ele vai valer para fabricação de veículos elétricos ou híbridos, fabricados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E isso vai gerar um crédito presumido compensável com outros tributos federais. Qual foi a crítica gerada aí pelas montadoras? É que o texto ele permitia que esse crédito presumido ele também poderia ser gerado para as fábricas estabelecidas nessa localização e que fabriquem veículos a combustão. E aí a gente está falando tanto flex ou não, desde que essas fábricas passem a fabricar veículos elétricos ou híbridos a partir de 28. Então ele estendeu um benefício que não existia antes, né, de fabricação de veículo a combustão, desde que ela se comprometa em 2028 a fabricar
veículo elétrico. É quase como um novo inovar alto, que a gente sabe que já foi condenado ali no âmbito da OMC. Houve, então, uma crítica dessas montadoras, principalmente as montadoras que não estão nessa região, que se manifestaram contra a regra que prevê que ela pode aplicar esse benefício para os veículos a combustão. Para a parte de veículo elétrico e híbrido, não houve crítica, mas houve crítica ao que estendeu os benefícios para os veículos a combustão. Acho que a gente entrou aqui na parte dos impactos setoriais, e a Mari agora vai seguir com os demais impactos. A ideia é trazer alguns impactos setoriais, principalmente vinculados à infraestrutura, que acabam afetando direta ou indiretamente muitos contribuintes. É lógico que a gente não vai conseguir trazer tantos outros impactos importantes, como, por exemplo, no setor de varejo, no setor de distribuição, fabricação, mas a gente está à disposição no momento posterior para tratar das dúvidas de cada um de vocês. Tá? Eu acho que um dos grandes impactos importantes quando a gente pensa em investimento é como que fica investimentos em CAPEX, né? No texto da Câmara, ele já trazia a possibilidade de uma redução dos impactos da carga tributária sobre os investimentos em bens de capital, e agora o texto do Senado, ele deixou muito claro que a lei, ela deve estabelecer essa desoneração, sendo essa desoneração uma possibilidade de diferimento desses tributos, uma redução de 100% das alíquotas, ou um crédito integral e imediato. Em relação ao crédito integral e imediato, para a gente foi uma grande surpresa, porque a ideia toda do sistema que está sendo construído é de que todas as despesas e todos os tributos que a gente tenha, incida ali nas operações, sejam creditáveis de forma imediata e de forma integral. Então, a inclusão dessa possibilidade como uma forma de desoneração da aquisição desses bens foi, de fato, uma grande surpresa que foi incluída nesse texto. Tá? Aqui a gente está falando de uma possibilidade de desoneração do CAPEX, mas a gente não está falando da parcela de serviços eventualmente vinculadas a esse bem de capital, porque a gente sabe que tem muitos contratos que prevêem parcelas vinculadas à instalação, por exemplo, quando a gente faz testes para saber se tá fazendo, quando eu estou instalando aquele bem, que muitas vezes é cobrado por fora e que não está desonerado, conforme o texto que foi previsto agora. Então, se a gente pensa que muitos dos contratos de infraestrutura, eles estão vinculados, são incentivados pelo ICMS, mas também são muito incentivados pelo REID, a gente pode ter aí um impacto minimizado em razão dessa desoneração do CAPEX, mas a gente pode ter aí um aumento de um custo tributário inicial, mas que é recuperável em relação à parcela dos serviços vinculados a esses investimentos. Aqui, uma única observação também que a gente faz é em relação a contratos de EPC, porque a gente sabe que muitos desses grandes projetos, eles estão baseados em contratos de EPC, que eu prevejo ali tudo, não só a aquisição dos bens, mas todo o serviço de construção. E para o serviço de construção, especificamente, existe a previsão de um regime diferenciado junto com a operação ali de imóveis. Então, é possível que, em relação aos serviços de construção especificamente, a gente tenha, de fato, uma manutenção da carga tributária que a gente tem hoje, o que ajudaria aí a reduzir os impactos na fase inicial ali de investimento desses projetos. Tá? Ô Mari, só para complementar, o que se discutia muito aqui, né, de histórico, né, é que projetos grandes de infraestrutura, eles, pela sua própria natureza, né, eles requerem um investimento milionário, bilionário, né, de infraestrutura. Então, mesmo que a gente tenha um cenário de não cumulatividade plena, imagina você construindo, sei lá, uma hidrelétrica para depois, daqui a 60 meses, ter o ressarcimento do tributo de não cumulatividade. Então, a ideia do diferimento, uma redução de alíquota, é mais ou menos nessa linha. Você, ao invés de ter um tributo recuperável, né, ou compensado, você tem uma postergação desse débito e crédito
dado a relevância dessa arrecadação num cenário de investimento de infra. Eu, por exemplo, sou a favor do diferimento, né? Mas eu acho que ele é mais efetivo, porque o diferimento, ele muitas vezes é visto como um benefício, mas tecnicamente o diferimento ele não é um benefício, é uma sistemática de postergação da arrecadação para um momento correto, né? Dado esses cenários, muitas vezes, que a gente tem de débito e crédito. Perfeito, é isso mesmo. E aqui uma observação que a gente faz também é que a gente sabe que por mais que exista os incentivos do REID, por exemplo, para esses investimentos em infraestrutura, muitas vezes alguns contribuintes optam por não aplicar o REID. E o porquê disso, né? Porque muitas vezes o maior investimento de infraestrutura ele está vinculado à prestação de serviços de construção, que são valores representativos nesses projetos. Quando a gente pensa que serviço de construção, hoje ele é tributado a PIS e COFINS por uma alíquota menor de 3,65, sendo quem está recebendo, quem está tendo essa despesa, estando ela dentro do regime não cumulativo de PIS e COFINS, ela pode apropriar um crédito de 9,25 sobre uma despesa que ela pagou a 3,65. Então, muitas vezes, alguns contribuintes optam por não utilizar o REID para efetivamente ter esse ganho adicional de um crédito. Então, nesses casos, aí sim a gente pode, por mais que a gente tenha aí esse regime diferenciado para serviços de construção, pode ser que a gente tenha aí uma perda ali no business plan como um todo, pensando na redução desse ganho fiscal que a gente tem dentro do projeto. Então, esse é um ponto que precisa ser avaliado aí, até pensando a longo prazo os contratos que estão sendo desenhados. Tá? E aí, entrando um pouco setoriais, a ideia é trazer um pouco dos impactos, e aí bem genéricos, tá? Eu acho que a gente não consegue esgotar tudo, mas a gente está à disposição se ficar alguma coisa de fora. Em relação aos combustíveis, existe a possibilidade de um retorno da CID Combustíveis. Então, hoje a gente sabe que a gente tem alíquotas zeradas sobre os combustíveis, mas foi incluída uma previsão de utilização das receitas da CID Combustíveis para subsidiar as tarifas de transporte público coletivo de passageiro. Então, é possível, então, que essas contribuições, que as alíquotas da contribuição, ela retorne aí a patamares que eram anteriormente essa redução a zero. Além disso, como o Gui ventilou em alguns slides anteriores, existe a possibilidade, agora com o novo texto aprovado pela PEC, pelo Senado, existe a possibilidade de uma incidência do imposto seletivo, não apenas em cima dos combustíveis, que já estava meio que previsto ali dentro do texto aprovado pela Câmara, mas agora também sobre as operações de extração. E extração, pessoal, entra qualquer tipo de extração, não só de extração de petróleo, mas extração de minérios, por exemplo. Então, existe aí uma possibilidade de uma dupla tributação do IS. Então, por mais que a gente tenha incluído ali a monofasia do imposto seletivo, será que, de fato, a gente vai poder ter um imposto seletivo em duas fases ali da cadeia, pensando dos combustíveis derivados de petróleo, uma ali no momento da extração do petróleo e outra sobre os combustíveis fósseis derivados desse petróleo? Isso não está claro ali para a gente no texto como que vai ficar. Tá? E aí uma atenção que a gente faz é que, além desse imposto seletivo, a gente não pode esquecer que os royalties sobre petróleo e os royalties pagos aos proprietários das terras, eles estão mantidos. Então, o imposto seletivo, nesse caso, ele representa um item a mais, que traz um custo a mais a esses bens, e que acaba indo de encontro, né, àquela neutralidade que o Paulo bem mencionou ali no começo do nosso webinar. Então, esse é um ponto de atenção que pode, de fato, encarecer aí no final do dia o preço final do combustível que chega nas bombas.
E o último ponto é que os combustíveis, eles continuam aí dentro do regime diferenciado de tributação. Então, o texto da Câmara já trazia isso, o Senado manteve sem alterações. A dúvida que a gente tem é se esse regime diferenciado seria algo similar ao ICMS monofásico que a gente tem hoje e ao PIS/COFINS recolhido pelas alíquotas de renda dentro do Recob. Será que é possível que seja mantida mais ou menos dessa forma? Da forma com que está o texto, o nosso entendimento é que é bem possível que seja mantido algo muito próximo ao que a gente tem no ICMS monofásico, com a diferença que, para o IBS e a CBS, não foi previsto a não aplicação da não cumulatividade. Então, hoje, a gente sabe que a gente está sobre discussão sobre a possibilidade de manutenção dos créditos vinculados às operações com esses combustíveis sujeitos à monofasia, mas com o novo sistema tributário, a gente pode e sim manter esse crédito de todas aquelas despesas ali vinculados à operação como um todo, que é um ganho muito grande. E lá no começo da discussão da PEC na Câmara, não sei se todos vocês acompanharam, mas existia uma previsão de que eu não poderia aplicar, eu poderia afastar a não cumulatividade, mas isso foi retirado do texto, que nos dá uma força ainda maior em dizer que isso vai ser mantido. Tá? Pensando no setor de mineração, então, como eu mencionei, existe a possibilidade de um imposto seletivo sobre a extração de minérios também, isso vai ser definido ali pela lei complementar. Além disso, também existe a contribuição dos fundos vinculados a produtos primários, o que inclui minérios. Então, será que é possível a gente ter essa dupla tributação, imposto seletivo, mais a contribuição para esse fundo? Isso não está claro ali no texto, se é possível, diferentemente das outras previsões que foram incluídas no texto, de que imposto seletivo não pode incidir junto com o IPI, por exemplo, a gente não tem ali nenhuma delimitação dizendo que eu não posso aplicar ambos tributos, o imposto seletivo e essa contribuição ao mesmo tempo. E em adição à CEFEM, porque a CEFEM também é mantida. A PEC ela não muda a regra de pagamento da CEFEM. Então, o setor de mineração ele pode vir aí ser impactado de forma relevante com essas alterações. Pode passar aqui, por favor. Entrando no setor de energia elétrica, a gente tem aí diversos e inúmeros vieses que podem, sim, ser impactados considerando a operação que a gente tem hoje. Então, de maneira bem geral, o setor de energia elétrica como um todo, ele não apenas é incentivado, como ele também, a tributação ali incidente sobre a cadeia como um todo, ela é muito postergada para ficar lá no final da cadeia, ou seja, lá no momento em que a energia efetivamente é destinada ao consumidor final dela, seja o consumidor cativo, nós que somos que recebemos nas nossas residências, ou seja, para grandes consumidores, que são as indústrias, os serviços, distribuição, comércio. Então, hoje, de forma geral, a gente tem um diferimento ou uma imunidade da tributação do ICMS incidente sobre, desde lá da geração até chegar nesse consumo final, sendo o imposto integralmente recolhido ali na última etapa da cadeia de comercialização da energia elétrica. Com o novo sistema que foi construído, esse deslocamento do momento da tributação, ele é trazido de volta ali para o início da cadeia. Então, ao invés de eu ir diferindo toda a tributação ao longo da geração, distribuição, comercialização até chegar ao consumo, a tributação ela volta a ser ali dentro do início da cadeia. Então, a geradora hoje que não tem ICMS, por exemplo, seja porque a gente tem um diferimento ou a gente tem a aplicação da regra da imunidade constitucional nas operações interestaduais, ela passa a ter que sim recolher tanto a CBS como o IBS. Então, o custo dessa transação, ele pode sim aumentar, mas com uma observação de que esses tributos que passam a incidir aí no início da cadeia, eles são recuperáveis ao longo da cadeia, ao longo ali da cadeia. Então, não é um aumento
do preço final, porque a gente acaba diluindo aí ao longo da cadeia até chegar ao consumidor. A distribuição, ela continua basicamente a mesma coisa, então hoje a gente tem o ICMS, PIS e COFINS incidente ali, principalmente sobre as operações da distribuidora, isso ela continua incidir, então ela vai continuar pagando IBS, vai continuar pagando CBS, com a diferença de que ela vai poder recuperar eventual imposto aí, eventual tributo, seja o IBS ou a CBS, recolhido ali quando ela comprou da geradora, quando ela comprou da comercializadora. Setor de comercialização. Hoje a gente tem, em regra geral, acho que o maior impacto é em relação ao ICMS, porque o ICMS, a responsabilidade pelo recolhimento desse tributo quando eu compro ali de uma comercializadora, em regra, na grande maioria dos estados, ou fica sob responsabilidade da distribuidora que entrega efetivamente essa energia para aquele consumidor, ou do próprio consumidor. Com as novas regras, é muito possível que essa responsabilidade ela fique ali dentro da comercializadora, efetivamente, então ela tem que passar a rever os preços que ela pratica para incluir essa nova tributação. A transmissora, hoje, eu acho que das grandes discussões é se transmissora vai poder ou não ser impactada com esse novo sistema tributário que está sendo construído, porque as transmissoras, de maneira geral, até pensando em termos contratuais, ela não é responsável por recolher ICMS na operação. Por quê? Porque o que ela recebe é aquilo que efetivamente está previsto no contrato, que é aquele encargo de uso que é rateado ali de acordo com a RAP, todo um critério bem específico e delimitado de cálculo, que é feito pela ANEEL. Então, a dúvida fica, olha, hoje a transmissora, ela recolhe basicamente PIS e COFINS ali sobre as receitas dela desse encargo de uso que ela cobra ali das geradoras, das distribuidoras, comercializadoras, para quem ela entrega efetivamente essa energia. Esse encargo de uso, ele passa a ser passível, então, de tributação do IBS e CBS, porque no final do dia, pessoal, a transmissora, ela presta um serviço de transporte dessa energia que está sendo gerada ali dentro das geradoras e entregues efetivamente ali no final da cadeia. Então, essas operações, elas passam sim a ser passíveis de tributação pelo IBS também. Tá? É possível que a lei complementar, quando ela for regulamentar isso, ela traga aí uma responsabilidade, talvez, para a distribuidora em recolher o IBS em cima desse encargo de uso da transmissão. É possível, né? Porque a gente tem uma previsão muito genérica ali dentro do texto da PEC, trazendo a possibilidade de eleição de alguns responsáveis vinculados à operação. Mas isso vai ser muito definido ali no momento da discussão da lei complementar, que vai trazer as regras específicas a serem aplicadas em cada transação. Tá? Outro impacto muito relevante é em relação à geração distribuída, né? Ali nos últimos minutos no texto da PEC aprovado pelo Senado, foi incluída a possibilidade de um regime especial sobre geração distribuída, que hoje a gente sabe que tem investimentos muito grandes e muitas pessoas entrando dentro desse setor, né? Então, hoje existe, de fato, a possibilidade da instituição de um regime específico de tributação para a GD, mas não está muito claro ainda ali na redação como que vai ficar na prática os impactos desse regime especial em relação aos contratos que geralmente a gente vê acontecendo no mercado, porque a gente sabe que muitas vezes o mercado, ele constrói ali uma usina, ele acaba arrendando essa usina para quem vai efetivamente utilizar aquela energia que vai ser produzida ali, e muitas vezes as formas contratuais que esse GD está desenhado, eles envolvem contratos de arrendamento e contratos de OIM. Será que esses contratos de arrendamento e OIM ficariam incluídos dentro desse regime especial de tributação,
ou seria apenas a parcela de compensação de energia, que é quando eu produzo a energia, entrego ela ali para a distribuidora em que eu estou ligada, e depois, no momento seguinte, a distribuidora me devolve essa energia. Então, acho que isso precisa, de fato, ser discutido e precisa ficar muito bem delimitado ali no momento da lei complementar que regulamentar a matéria. E o último ponto aí de observação que a gente traz é em relação à autoprodução, porque a gente sabe que tem muitos e inúmeros projetos hoje de autoprodução de energia elétrica, né? E esses projetos, em geral, eles estão aí desenhados de uma forma para que não exista uma tributação do ICMS, porque, de fato, não existe um fato gerador do ICMS. Eu estou produzindo um insumo que eu vou produzir, que eu vou utilizar ali na minha operação, né? Então, por que eu vou ter que pagar ICMS sobre essa operação? Acho que isso ganhou uma força muito maior ainda depois que teve toda a discussão ali da DC 49, que de fato as operações de transferência de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não é tributada pelo ICMS, o que faria com que essa autoprodução de energia não fosse também tributado. A dúvida que fica é se essas operações elas poderiam ser encaradas como uma cessão de um direito de uso da energia que eu entrego, que eu injeto na rede ali para a distribuidora, com uma posterior reutilização e entrega devolução dessa energia da distribuidora para uso efetivo desse autoprodutor. Então, acho que isso precisa ali, de fato, ser discutida nos próximos anos para que a gente consiga deixar claro de que isso não é uma operação onerosa, não é uma operação que envolve uma comercialização dessa energia, que a regra deveria ser mantida. Tá? Pulando para o setor de telecomunicações, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, estou falando aqui que nem... Podem me interromper, tá? Em relação ao setor de telecomunicações, um grande ganho que teve em relação ao texto do Senado foi a inclusão da possibilidade de um regime específico de tributação para as estruturas compartilhadas de telecomunicações. Então, hoje a gente sabe que é muito comum no mercado, ainda mais pensando no leilão recente que a gente teve de 5G, de que as empresas de telecom, elas compartilhem essa estrutura que está sendo construída de telecomunicações, não só sendo essa estrutura utilizada não apenas por essa empresa que vai prestar um serviço de telecomunicações, mas também por outras empresas que vai utilizar a mesma infraestrutura. A princípio, se não tivesse sido incluído essa previsão de regime específico de tributação, toda essa operação que hoje é tratada como um arrendamento de uma parcela dessa estrutura, ou uma alocação de um espaço nessa rede que eu estou utilizando, ela passaria a ser tributado pela regra geral do IBS e CBS, o que poderia aumentar muito o custo dessas operações. Mas agora, com a inclusão da possibilidade desse regime específico de tributação, é possível que esse impacto seja reduzido. Tá? E isso também precisa ser bem definido ali no momento da discussão da lei complementar. Em relação ao serviço em si de telecomunicação, a tendência é que, de fato, a gente não tenha aí uma alteração da carga tributária geral que a gente tem hoje, né? Hoje a gente sabe que os serviços de telecomunicação, eles são muito onerados, depois da decisão do STF de que os serviços de telecomunicação atende aos critérios da essencialidade, a gente teve uma redução da carga tributária geral incidente da operação, mas, em geral, a gente ainda tem alíquotas muito altas de ICMS sobre essas operações. Então, é possível que seja mantida ali uma tributação muito similar à que existe hoje, com exceção aos serviços de SVA, que hoje são excluídos ali da base de cálculo do ICMS, que não está muito claro se também poderão ser excluídos da base de cálculo do IBS. É possível que tudo isso tenha que, de fato, ser computado ali como uma disponibilização de um serviço, seja ele de telecom, seja de outros serviços vinculados a essa prestação.
Tá? E por fim, para telecomunicações, a gente sabe que tem as empresas em geral, elas prestam serviços umas para outras, né? Então é muito comum que por exemplo, a Claro preste serviço para a TIM, ou a TIM preste serviço para a Vivo. Então, existe esse intercâmbio de prestação de serviços de telecomunicação que hoje está sujeito a um diferimento da tributação do ICMS. Com a nova regra, essas operações elas passam a ser tributadas, porque elas não foram excluídas, elas não foram colocadas em nenhum regime específico de tributação, em nenhum regime diferenciado. Então, para fins dessas operações específicas, é possível que a gente tenha que aí reajustar os contratos e os preços que são praticados. Pode passar, Gui. A gente já passou muito do nosso tempo. Por fim, aqui, só trazendo os outros dois regimes que foram incluídos, ao setor de saneamento básico e setor de rodovias. Então, esse foi um grande pleito ali feito dentro do Senado, de que esses serviços são serviços super essenciais para a população como um todo, e eles deveriam ser tratados, terem um regime específico de tributação. Isso foi aceito ali dentro do Senado. Então, a gente tem, de fato, uma previsão de um tratamento específico para isso. Quando a gente fala em saneamento básico, isso ajuda, porque a gente sabe que tem um novo marco legal aí do saneamento básico, e o Brasil, ele busca investimentos nesse setor, então, manter uma tributação diferenciada sobre essas operações é muito importante, ainda mais considerando que isso impacta o consumidor final ali, que usufrui desse serviço de saneamento, né? O que não está claro para a gente, que precisa ser definido, é se serviços acessórios a esse saneamento, ele de fato, ele também entra nesse regime específico. Então, quando eu falo de tratamento de água de uso industrial, por exemplo, isso entra no conceito geral de saneamento básico, tratamento e purificação de água, que são prestados por muitas empresas, isso entra também no conceito de saneamento básico. Então, tudo isso precisa, de fato, ser discutido ali no momento da lei complementar. Assim como, por fim, as concessões públicas, de rodovias, elas foram também incluídas como regime específico de tributação. Hoje a gente tem uma tributação muito baixa sobre isso, até para tentar manter tarifas de pedágio baixas. Isso impacta em todos os setores, porque eu acho que o nosso principal meio de transporte aí de escoamento da produção é o rodoviário, então é por isso que o pleito foi muito grande, para que de fato a gente tenha um regime diferenciado e específico de tributação. O que não está claro é essas receitas acessórias, que geralmente são muito relevantes dentro dessas concessionárias, elas também entrariam nesse regime específico. Tá? E aí, para fechar, pessoal, a ideia hoje a gente tem contratos que foram desenhados pensando na tributação anterior, né, de ICMS, ISS, PIS e COFINS. Ainda que exista ali uma previsão de renegociação desses contratos, principalmente quando a gente está falando de contrato público, foi incluído dentro da PEC uma previsão de que a lei ela pode estabelecer os ajustes necessários a serem realizados nesses contratos, inclusive os públicos e privados, né? Então, quando a gente fala de contratos públicos, isso foi uma grande vitória ao setor como um todo, porque a gente sabe que muitas vezes essas renegociações pelas agências, elas podem se prolongar por um tempo muito grande. Então, esses impactos dessa nova sistemática de tributação que está sendo construída, é importante ser refletidas dentro desses contratos. E isso pensando no privado, nos contratos particulares também, né, Gui? Acho que a única coisa que talvez possa ficar de crítica aqui é que talvez isso não fosse matéria de PEC, né? Falar como deveriam ser os contratos privados, porque os contratos privados, as partes elas negociam e tentam chegar num melhor acordo. O público não, porque a negociação com o poder público ela é mais difícil mesmo, mas o particular, não sei se isso deveria ser matéria de PEC, mas tem essa previsão e tem, acho que talvez contribuintes que ficaram felizes, contribuintes que ficaram tristes com essa previsão aí por meio da PEC.
Bom, pessoal, acho que em geral eram essas as nossas considerações. Eu sei que a gente passou bem aqui do tempo, o assunto é denso e a gente não conseguiu esgotar tudo que a gente gostaria de trazer, mas a gente está à disposição para tirar quaisquer dúvidas, no momento subsequente. E lembrando que, na nossa opinião, a PEC vai ser aprovada, né? A gente está acompanhando muito de perto essas discussões nas duas casas, embora a discussão, a batata quente tenha ido para a Câmara, mas fato é que as alterações que ocorreram no Senado, elas não foram tão estruturais ao ponto da Câmara falar não, né, mudou muito daquilo que saiu aqui de casa, né? E a gente tem acompanhado isso muito de perto. Fato é que se houver efetivamente alteração na Câmara, tem que voltar para o Senado. O Lira falou que, por um momento, que o desejo dele era já promulgar aquilo que não era controvérsia nessas duas casas, mas a gente sabe que a PEC é um organismo, né? Eu não posso simplesmente, você vai com o coração e com o pulmão, mas o intestino eu não vou soltar, quer dizer, vai ficar faltando um órgão ali. Então, ela é um conjunto, ela foi criada como um conjunto. A informação que a gente tem mais próxima é que a Câmara pode sim aprovar o texto como está. Pontos muito controversos entre as duas casas não são nem afetas ao contribuinte ou ao sujeito passivo, né? Lembra, contribuinte, CPF, sujeito passivo, CNPJ, mas como vai ser a organização entre os entes tributantes. Então, esses pontos são, assim, um pouco mais sensíveis. Agora, os pontos que foram alterados no Senado, que afetam nosso dia a dia, eles não são tão controversos assim. A gente espera que, então, mais tardar aí até a segunda semana de dezembro, a gente já tenha essa votação feita, tá? Mas, assim, todo dia é uma novidade, então acompanhem. A gente está sempre informando os clientes aqui de qualquer movimento que ocorra. Mais um ponto, essa apresentação e o vídeo do webinar vão estar disponíveis na nossa página e todo mundo que participou vai receber um e-mail com o link para acessar. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, desculpa se não deu para responder todas as perguntas, mas a gente acabou extrapolando o tempo. Eu queria deixar os meus fantásticos colegas também falar as palavras finais para a gente encerrar essa manhã tributária. Vai lá, Mari. Só agradecer a participação de todos, desculpa aí por gente ter extrapolado o tempo e a gente continua à disposição de todo mundo para tirar dúvidas. Obrigada. Também agradecer nosso time aqui que não está aparecendo aqui, a Paloma, a Letícia, a Ana, o Wesley, que ajudaram a gente na apresentação. E seguimos à disposição aí para continuar conversando sobre a reforma. Foi um prazer, pessoal. Eu espero que vocês acompanhem, continuem acompanhando aí o nosso Let's VAT Talk. Tem sido um ano bom de discussão de temas relevantes para a gente. Eu queria agradecer não só hoje, mas o acompanhamento durante todo o ano aí. Foi muito bom estar com vocês. Maravilha. Gente, então, finalizando, muito obrigado e bom resto de quinta-feira para vocês. Tchau.